Fica nessa melodia, irmão. 6. Fica de pé só mais um minutinho. Versículos 1 ao 3. Passagem bem conhecida da igreja do Senhor, que diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um alto sublime trono. A orla do seu vestido preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins, e cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com as outras 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros, dizendo: só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. E eles diziam: santo, santo, santo é Yahvé, o Senhor dos exércitos. E eis que toda a terra está cheia, está plena de sua glória. Você pode sentar. Essa era a leitura de hoje. No ano em que morreu o rei Uzias, o profeta Isaías viu o Senhor assentado num alto, sublime e exaltado trono. A aba do seu vestido, a roupa do Senhor, era tão grande que só a orla da sua veste cobria todo o templo. E essa visão, compartilhada pelo profeta Isaías, é confirmada pelo apóstolo João na ilha de Patmos. A mesma visão que Isaías tem é a visão que João tem lá no Apocalipse. O Senhor assentado num alto e sublime trono, e outras revelações são dadas àquele apóstolo. Ele vê os olhos do Senhor flamejando como chamas de fogo, seus pés brilharem como latão reluzente, e seu brilho era maior do que 1000 sóis. Que privilégio Isaías e João tiveram. Mas esse não é um privilégio só deles. Um dia eu e você contemplaremos Jesus. Um dia nós veremos Ele face a face. Quantos e quantos profetas não puderam ver, ou outros discípulos, outros que já partiram, subiram e já contemplam isso. Mas chegará, Bruno, o dia glorioso em que a gente vai encontrar o Mestre face a face. A mesma visão de Isaías, a mesma visão de João será a nossa visão. Só que além de serafins glorificando ao Senhor, lá em cima, Maiara, vai estar eu, você e toda a igreja, dizendo: só tu és santo, santo, santo. Toda a terra está cheia de tua glória. E exaltando o nosso Deus na sua doce e santa presença. Quem quer subir? Para subir é preciso renunciar. É preciso descer primeiro. Como já foi cantado nessa noite, que Ele cresça e que nós possamos diminuir. Amados, a maneira mais justa, assertiva, que um cristão tem para que possa alcançar essa visão do trono da graça do nosso Senhor Jesus, é abrindo mão de uma vida de pecados, é lançando fora toda a prática que nos leva a um distanciamento de Deus. E ao distanciarmos do pecado, ao mesmo tempo estamos nos distanciando da morte. Afinal de contas, o salário do pecado é a morte.
Se nos distanciamos desse pecado, estamos nos distanciando também da morte eterna. E ao distanciarmos o pecado, estamos nos aproximando cada vez mais daquele que vive, daquele que reina, daquele que é o nome dele, Jesus Cristo, morto e ressurreto ao terceiro dia. Existem uma gama de pecados que nos levam para essa morte, não apenas física, mas também espiritual. E eu não gosto de escalonar pecados em uma ordem de algum ter uma graduação maior ou melhor do que o outro. Mas existe um pecado específico que ele atenta contra a soberania de Deus, que é o pecado do orgulho. Certa feita, o diabo, antes mesmo de ser lançado na terra, como anjo do Senhor, tomou o seu coração de muito orgulho e quis ser Deus. E por querer ser Deus, ele estava afrontando a natureza do Criador. E ao afrontar a natureza de Deus, sua soberania, sua onipotência, não havia outra alternativa ao Senhor que não pudesse lançá-lo longe e junto com ele todos aqueles que se rebelaram. O diabo praticou o orgulho, o diabo praticou, em outras palavras, a vaidade, dita por Correlê, pelo sábio Salomão, como um dos princípios de todas as mortes. Vaidade, de vaidade, tudo é vaidade. Esse pecado que também pode ser chamado de soberba, pode ser chamado de arrogância, ou pode ser chamado de egocentrismo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, a partir da perspectiva da vida de um homem chamado Uzias. Vejamos rapidamente o que é que a Bíblia fala sobre o orgulho. Não aquele orgulho do ponto de vista positivo. Nossa, meu filho, você tirou uma boa nota. Papai e mamãe estão orgulhosos de você. Felizes, contentes. Não nesse sentido, mas no sentido de vaidade, de prepotência, de arrogância, de ostentação, de egocentrismo. A Bíblia fala em Provérbios 29, 23, que o orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Aqueles que são orgulhosos, aqueles que têm um coração altivo, aqueles que colocam a posição do seu coração numa situação elevada, serão humilhados. Do contrário, aqueles que praticam a humildade, tendo em seu coração o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, conforme Filipenses 2:5, esses sim alcançarão a honra. Essa humildade nos fará chegar, como consequência, a lugares altos. É você sendo humilde no trabalho e, obviamente, competente também, e você sendo exaltado no trabalho. Claro que eu sei que existem situações e situações de falta de reconhecimento, mas quer façais para qualquer homem, façam como se estivessem fazendo para o próprio Deus. É uma consequência a gente ser exaltado a partir do momento em que nós nos humilhamos. Em Mateus 23:12, as palavras do próprio Jesus afirmam que todo aquele que a si mesmo se exaltar, e todo aquele será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. O Mestre Jesus, o maior dos reis, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, toma a forma de servo e mostra com muita humildade qual é o papel de um cristão na face da terra: servir pessoas. E ao servir pessoas, consequentemente, a exaltação
vem a reboque. Vem na vida profissional, como eu já falei. Vem na vida ministerial. Vem na vida familiar e em todas as esferas da vida. Tiago 4,6 diz que Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A coisa ficou um pouco mais estreita aí. Além de ser derribado, a pessoa que é exaltada, orgulhosa, ela se coloca numa posição de oposição a Deus. E não queira, nas trincheiras espirituais, nas guerras que se apresentam, estar do outro lado da batalha, enquanto Deus está no outro fronte. Quando você se humilhar e estiver debaixo das poderosas e santas mãos do Senhor, ao mesmo tempo você se coloca na trincheira, lado a lado com Deus. Terrível coisa é para o homem cair nas mãos do Senhor ao se opor contra Ele. Diga para quem está do seu lado: jamais se oponha ao Senhor. Diga assim ainda mais: na guerra espiritual, tenha humildade, pois o Senhor estará ao seu lado. Nas guerras que se apresentarem, tendo a humildade suficiente, a gente sabe que o nosso Deus está ao nosso lado e não está do outro lado da trincheira. Em Provérbios 16, 18, a Bíblia fala que o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo vem antes da queda. E esse é o tema da mensagem de hoje, que diz assim: o orgulho precede a queda, ou o orgulho precede a ruína. Causa e consequência: orgulhar-se e cair, humilhar-se e ser exaltado. Quantos aqui se humilham aos pés do Senhor? É questão de tempo a exaltação chegar até tua porta. Se eu perguntar do contrário, quantos aqui se orgulham de si mesmo? É questão de tempo a queda chegar. É questão de tempo, fatalmente, a ruína bater as portas. Um pastor amigo meu do Rio de Janeiro, Daniel Guanais, diz assim, que o orgulho de nos entendermos divinos é a antessala da ruína da nossa humanidade. Ao nos colocarmos na posição de Deus, achando que é nossa conta bancária que irá nos salvar, que são nossos bens, ou nosso intelecto que irá suprir todas as nossas necessidades, nós nos colocamos na antessala, ou seja, com a mão na maçaneta, prestes a abrir a porta que irá nos destruir. Nem nos tornaremos divinos e ainda perderemos aquilo que nos resta, a humanidade. Ele nos concedeu essa humanidade, não quer que a gente a perca. Ele não nos concedeu a divindade, Ele nos concedeu a santidade. E um dia, através dessa santidade, seremos exaltados de tal maneira que nem mesmo a gravidade impedirá a gente de subir aos céus de glória. Enquanto isso, humildes e fiéis diante do Senhor, nós entendemos que se o orgulho precede a queda, a humildade antecipa a honra. Diga para quem está do seu lado: você quer ser honrado? Pergunte assim: você quer ser exaltado? Comece humilhando-se. Quantos estão dispostos a viver isso? E eu preciso fazer uma última diferenciação antes de entrar de fato na palavra. Humildade está muito, ou é muito diferente de pobreza, de uma pessoa paupérrima, seja financeiramente, ou seja
intelectualmente, ou seja, um mesquinho, alguém sentimentalmente pobre. Humildade não tem nada a ver com isso. O que eu já conheci de pobre e soberbo não é brincadeira. Parece a Rochelle do Todo Mundo Odeia o Cris. Quem já assistiu sabe, né? Quando o Cris faz, essa é minha mãe, pobre e soberba. Quando a dedetização chega na casa da Rochelle, ela já matou as baratas todas, para não dar na vista que tem barata. Que eu já conheci de gente pobre mesmo, financeiramente, e com soberba. Às vezes a pessoa precisando, inclusive, de uma ajuda financeira, ainda que momentânea, e desdenhando, dizendo, eu preciso disso. Meu irmão, todas as vezes que a mão foi estendida sobre você, veja o olhar de Jesus do outro lado. Ao precisar de uma mão estendida, Pedro, quando submergia as águas, ele viu o próprio Jesus dizer, olha, sobe Pedro, sobe sobre as águas, anda sobre elas. Não negue ajuda, principalmente daqueles que se levantam diante de Deus. Tampouco pessoas extremamente ricas necessariamente são soberbas. Conheço também algumas pessoas dotadas de grande poder financeiro e de um nível de humildade que você sequer consegue julgar a pessoa ou dizer que a pessoa de fato tem aqueles bens todos. Ela entra e sai, não é o jeito dela se vestir, não é o jeito dela comer, é a forma dela tratar com humildade, com serenidade, olhando nos olhos, falando com as pessoas. Então, a condição financeira não é uma condição para definir se alguém é humilde ou exaltado. Isso é uma questão de caráter. Isso é uma questão de vida no altar. A gente vai ver agora, através da vida desse, descrito pelo profeta Isaías, chamado Uzias. Como é que ele saiu de uma vida debaixo das poderosas mãos de Deus para uma vida de orgulho e, consequentemente, a queda? Se você não conhece Uzias, ele é filho de rei, ele é neto de rei, ele é filho do rei Amazias, neto do rei Joás, ele é descendente de Davi e de Salomão. E alguns dos descendentes deles está o rei Ezequias e o rei Jeconias. Esse rei Jeconias é o mesmo que governava Judá no período do cativeiro da Babilônia. E aí a gente começa a entender que o que acontece em nossas vidas muitas vezes tem uma origem lá atrás. A falta de humildade, o orgulho, a soberba de Uzias, muitas vezes foi plantada por outras pessoas também. E como consequência chegou à vida de outras pessoas. O ponto é tão grande que um dos seus descendentes, Jeconias, é o rei quando Babilônia toma o povo de Israel. As nossas histórias, elas não estão lançadas à sorte ou ao acaso. Existe um passado e existe um futuro debaixo das mãos do nosso Deus, e cada ato nosso pode gerar um impacto como consequência na vida das pessoas. A história do rei Uzias está totalmente relatada no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 26. Se puder abrir aí, Bela. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 26, a partir do versículo 1, diz que todos os cidadãos de Judá escolheram Uzias, que na época tinha 16 anos de idade, e o constituíram rei em lugar de seu pai Amazias. Como quase todo reino, um rei é constituído por questão hereditária. O pai morre e o filho, consequentemente, assume seu lugar. É assim até hoje, por exemplo, na Inglaterra. A rainha Elizabeth II morreu
E o príncipe se tornou rei, Charles. Não sei quanto tempo vai durar o reinado dele com aqueles dedos inchados. Mas o Harry, ou Williams, eu não sei qual dos dois, já deve assumir o trono no lugar. Esse rei tem uma peculiaridade. Ele assume sim o lugar do seu pai Amazias. Mas qual é a peculiaridade? Ele assume o reino referendado pelo povo. Olha o que está escrito. Todos os cidadãos de Judá escolheram Uzias. Ele já era rei por herança, mas o seu reinado foi confirmado pelo povo. Que coisa maravilhosa! Não é um rei comum. Não é um rei como Salomão, que vai assumir simplesmente porque o pai Davi morreu. É um rei que tem a hereditariedade e é um rei que tem o povo ao seu lado. Podemos dizer que é um rei que tem a unanimidade entre o povo. E a unanimidade nem sempre é inteligente. Tem outros que dizem que toda unanimidade é burra. Entre nós humanos não existe unanimidade. Pasmem, Deus não é uma unanimidade para a humanidade. Todos acreditam em Deus? Não. Tem outros que acreditam em outros deuses. Tantos outros que não acreditam em Deus nenhum. Vamos dizer que Uzias tinha uma popularidade muito grande. Para os 16 anos de idade apenas, assumir um reinado do seu pai. E aí a gente já começa a ver, opa, será que Uzias soube administrar bem essa unanimidade? A gente vai ver no final da história que esse foi um dos motivos para que esse rei se exaltasse e começasse a sua grande queda. A Bíblia afirma no versículo 2, coloca aí, Beli, que ele reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias repousou com seus antepassados. E no verso 3, diz que Uzias tinha apenas 16 anos quando começou a reinar. E ele governou por 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era cidadã de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Meu irmão, ninguém governa 52 anos por acaso. Ou ele tem um braço muito forte, uma tirania muito grande, um controle sobre as pessoas muito grande, ou ele tem algo que agrada as pessoas e as pessoas querem que aquele rei permaneça no lugar. 16 anos de idade começa a governar, unanimidade entre o povo, 52 anos governando o reino de Judá, 68 anos numa conta de padaria, Uzias tinha, até que Isaías escreve, Isaías 6, versículo 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e só a orla das suas vestes cobriam todo o templo. Isaías não está escrevendo sobre a morte de Uzias de maneira ocasional. Tem alguma coisa aí que impedia Isaías de ver Deus no trono. E somente com a morte de Uzias é que ele começa a contemplar o trono de Deus. Olha o que acontece. Deixa eu fazer só um adendo aqui. 16 anos, né? Eu me alegro tanto, pastor. Lucas tem quantos anos? 13 anos. Júlia estava dançando aqui. Quantos anos, Júlia? Quantos? 12 anos. E eu acho que começaram bem antes disso, né? Ministrando para a honra e glória do Senhor. Lucas a bateria, Júlia dançando, outros e outras jovens aqui, louvando, adorando o Senhor. Está ali Davi na mídia, um exemplo para todos nós, crianças se posicionando no serviço do reino. Você pode glorificar o Senhor? Mas eu quero dizer para você, Lucas, para você, Júlia, para Davi,
para as crianças que servem no reino do Senhor: conservem no coração de vocês a humildade do Senhor. O tempo vai passar como passou para o rei Uzias. Hoje, vocês têm 13, 12, 10 anos de idade e 16. Um dia terão 60, 70. Terão filhos e netos. Vocês vão ver que o coração de Uzias mudou completamente. Ele era um homem usado por Deus, como vocês são, glória a Deus por isso. Mas não permitam jamais, meus amados irmãozinhos pequenos, Lucas nem tão pequeno, que essa humildade saia do coração de vocês. E humildade é aprender com Cleiton, é aprender com o papai, com a mamãe, é aprender com a pastora, é aprender com a igreja. E a igreja está aqui para ensinar esses amados irmãos, sim ou não, igreja? E aqueles que estão lá dentro estão aprendendo. E eu creio numa geração, pastor, melhor do que a nossa. Quem crê está aqui. Numa geração que vai fazer mais do que a gente faz. A gente está só batendo as estacas agora. Quem vai alargar as tendas são eles. E eu creio nisso. Não estou falando porque é filho do pastor, não. Vocês que têm filhos, incentivem eles com humildade na casa do Senhor a continuar servindo o nosso Deus. Olha o que o rei Uzias fez. Vê que rei abençoado. A partir do versículo 2, já começou dizendo aqui o que ele fazia. Ele reconquistou, ele reconstruiu a cidade de Elate. E eu listei um bocado de coisa que ele fez aqui. Ele reconstruiu, reconquistou a cidade de Elate para ajudar. Ele praticou, versículo 4, tudo que era correto e agradável a Deus. Ele atacou e guerreou contra os filisteus. Ele derrubou os muros de Gate, Jabne e Asdod. Ele derrotou os árabes em Gur-Baal. Ele edificou cidades em Asdod e nas terras dos filisteus. Ele recebeu impostos e ajudou o povo de Israel. A sua fama chegou até o Egito. Tudo isso está descrito lá no capítulo 26. Devido ao seu poder e ao seu respeito, a sua fama chegou no Egito. Ele construiu torres em Jerusalém. Ele construiu cisternas no meio do deserto para o rebanho. Ele tinha trabalhadores no campos e nas terras férteis. O seu exército era considerado bem treinado e organizado. Os ajudantes do exército dele eram especialistas. Um era secretário, outro oficial e outro comandante da guarda pessoal do rei. Tudo isso está descrito lá em 2 Crônicas 26. O seu exército tinha 2.600 chefes, 307.500 soldados, um dos maiores exércitos da história de Israel. Esses soldados eram equipados com escudos, lanças e arcos, máquinas de guerra, e a sua fama chegou às terras distantes pelo seu poder. Você reparou que teve uma palavra que eu repeti 2 vezes? A sua fama. A fama dele primeiro chegou no Egito. Depois a fama dele foi para além da terra do Egito. E aqui eu tenho uma outra problemática. Deixa eu falar para vocês. Jesus não nos chamou para ser famosos. É pecado ter rede social? Não. Pelo amor de Deus, não saio da igreja hoje dizendo que eu sou um entusiasta do caos da internet. É pecado ter milhares de seguidores? Não. É consequência. Nosso irmão Elton, por exemplo, tem milhares de seguidores numa página dele devido à sua prática profissional. Não é isso, meu irmão? Não há pecado nenhum nisso. Absolutamente. Só que, mais uma vez, Jesus não nos chamou para ser famosos. Pode haver a fama sobre nossas vidas? Sim. Mas essa fama vai tomar o nosso coração?
Jamais. Porque no momento em que essa fama ocupar o lugar que é de Deus, a soberba vai virar queda. A exaltação vai virar ruína. Quantas conquistas ele fez, né? Eu falei de exército grandioso, qualificado, cidades construídas, terras invadidas, território ampliado, a fama dele crescendo. Só que o que é que estava acontecendo nesse momento do rei Uzias? O coração dele começou a se inflar. Ele começou a ficar altivo. Ele começou a achar que estava sendo demais. E quando alguém acha que está sendo demais, o Rei dos Reis aparece e mostra que quem brilha mais do que mil sóis é o Senhor Jesus. Eu creio que alguns de nós aqui, a nossa história perdurará algumas décadas. Outros terão na história escritas por alguns séculos até. Outros, e talvez eu acredito, me enquadre nisso, depois da minha geração e depois que minhas fotos se apagarem, não serei mais lembrado por absolutamente ninguém. Mas se o sentimento que eu guardei no meu coração foi de humildade na presença do Senhor, aquele que não pisca, tosqueneja, o guarda de Israel, esse sim me terá na memória, e só ele importa, meu irmão. Diga para quem está do seu lado: o tempo pode passar, a fama pode chegar, mas a sua humildade na presença de Deus permanecerá. Quantos podem glorificar o Senhor? Não façam como o rei Uzias. A unanimidade levou ele até isso. A fama levou ele até esse final trágico dele, que a gente vai ver. Tem uma outra coisa que acontece no versículo 5, coloca aí, velho, por favor. E que é algo terrível na vida de um cristão. Uzias buscou a Deus durante toda a vida. Acabou aí? Não. Uzias buscou a Deus sobre toda a vida. Coisa boa, né? Só que a frase não é essa. A frase completa é: Uzias buscou a Deus durante toda a vida de seu mestre Zacarias. Zacarias era um profeta da casa de Deus. E enquanto Zacarias, um mestre de Uzias, estava vivo, Uzias estava lá buscando o Senhor. E sabe o que acontecia? Que o instruiu no temor de Deus. E enquanto procurou agradar a Yahvé, Deus o fez prosperar. Só que ao invés de interromper a frase em vida, Uzias começou a associar a sua comunhão com Deus com a do profeta. Se o profeta me ajuda, eu sou próspero. Se o profeta me ajuda, eu agrado o Senhor. E quando Zacarias morreu, o que é que acontece? E quando o pastor morrer? Agora não. Sua comunhão vai junto com ele no caixão? Diga misericórdia. A nossa comunhão com Deus sou eu e Deus. É você e Deus. A frase correta era: Uzias buscou a Deus durante toda a sua vida. Ponto. Se isso tivesse ocorrido, ele não teria caído no pecado do orgulho. E muitas pessoas têm caído nestes e em outros pecados, porque o seu relacionamento com Deus está baseado no relacionamento de outro com Deus. Na relação com Deus não existe terceirização. É você e Deus. Existem referências, você pode dizer amém? Amém. Existem testemunhos, você pode dizer glória a Deus? Existem, mas ninguém pode amar a Deus no seu lugar.
Mas ninguém pode se relacionar com Deus por você. É você e Ele. É face a face, é tete a tete. É debaixo da palavra. É com uma vida de oração. E é ao mesmo tempo se preocupando com o irmão. Porque pode ser que você não esteja na condição de Uzias, dependendo da intimidade de outra pessoa. Pode ser que outra pessoa esteja dependendo de ter intimidade com Deus por causa de você. E você precisa cortar esse cordão umbilical. O irmão vem para a igreja e diz assim: eu só tenho comunhão com Deus se pastor tal estiver ali. É preciso cortar esse cordão. Pode ter amizade, pode ter admiração, pode ter respeito, pode ter tudo, mas não pode ter comunhão terceirizada. Ele só agradava o Senhor enquanto Zacarias estava vivo. E isso é um terreno fértil, meu irmão, para o diabo cirandar em nossas vidas. Diga para quem está do seu lado assim: a sua comunhão é sua. O seu relacionamento com Deus é seu. É seu, irmão. Você tem que buscar. E consequentemente as pessoas vão se inspirar, as pessoas vão se agradar, as pessoas vão buscar também. E se você não buscar, a tampa do caixão de Zacarias fecha. Ele sobe porque ele continua sendo um homem de Deus. E você fica. Porque a sua comunhão não foi com Deus, foi com Zacarias. Quero ter comunhão com Zacarias, tendo Didi disponível. Didi não, Deus. Quero ter comunhão com Zacarias, com Mussum, com Dedé, Didi, tendo o próprio Deus. Ele está disponível. A sua palavra está disponível, Rickson, para cada um de nós. Você pode glorificar. Até um analfabeto pode conhecer Jesus. Até um cego pode ouvir Jesus. Até um surdo pode ver Jesus. O surdo, mas ele está vendo. Ele é cego, mas está ouvindo. Ele é aleijado, mas ele está ouvindo, ele está vendo e ele está tendo comunhão com Jesus. Esse é um princípio. Olha, unanimidade. A questão dele ser muito novo e não ter sabido administrar. E essa comunhão que ele tinha com Zacarias parecia que era uma bênção, mas era um problema. Ele fez muita coisa. E no versículo 16, 17 e 18, aí escancara, depois de um homem usado por Deus, porque Uzias foi usado por Deus, o quanto ele se encheu de si mesmo. Olha o versículo 16. Assim que começou a vangloriar-se de suas conquistas, eu estou até imaginando, eu vou fazendo gestos assim, se vangloriando de suas conquistas e do seu poder. Ele não está se vangloriando nas conquistas de Deus, nem no poder de Deus. O seu coração se encheu de orgulho e soberba. E essa atitude o conduziu a uma queda e ao insucesso. A Bíblia ainda diz que Uzias pecou contra o Senhor, pois entrou na casa do Senhor para queimar incenso no altar dos perfumes sagrados. Lascou. Sabe o que o camarada foi fazer? Desculpa a expressão, pastor. Sabe o que o camarada foi fazer? Ele era rei. Rei tem que governar o povo. Ele foi se achando demais, querer ser sacerdote. E em Israel tem uma divisão muito clara sobre qual o ofício do rei e qual o ofício do sacerdote. Arão, a linhagem sacerdotal, queima incenso, oferece o sacrifício de libação, de perdão sobre a vida das pessoas. Ele começou a se inchar tanto
que nem um cururu, um baiacu, que começou a querer ocupar um ofício que não era dele. Não queira, meu irmão, por orgulho, ocupar uma posição que não é sua. Eu não tenho condições de fazer o roupe, posso fazer, mas tem quem faça melhor. E quando é possível, eu vou lá e oro com os meninos e a gente abençoa um ao outro. Eu não tenho condições de fazer o acolher, eu vou abraçar a igreja toda agora, tocar bateria, dançar, pregar, cuidar dos carros, cuidar de quem está passando mal, atender na lojinha, alimentar as pessoas ali com coxinha, fazer a mídia, cuidar das crianças. Ninguém no mundo é capaz de abraçar o mundo todo. E o problema aqui é que ele estava se achando tanto que ele quis ocupar um espaço que não era o dele. A sua vida e a minha vida é uma pregação do Senhor, amém? Mas existem homens e mulheres de Deus, escolhidos pelo Senhor para o anúncio do Evangelho. O apóstolo Paulo diz, uns foram chamados para doutores, outros para mestres, outros para apóstolos. Existe um grau de serviços, ministros, na casa de Deus. E isso não é hierarquia boba. Para Deus isso era importantíssimo. Só quem poderia queimar incenso era o sacerdote. Deixa eu falar uma coisa para você. Só um na Bíblia era rei e sacerdote, da ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo. Só um era ao mesmo tempo sacrifício e se colocava em nosso lugar. E ao mesmo tempo ocupava o rei, ocupava o trono, ocupava a coroa, a sua cabeça. Somente Jesus. O serviço de Moisés é o serviço de Moisés. Libertador, cuidador de ovelha, provedor da água, ora para que venha o maná. O serviço de Arão é outro. Uzias quis fazer tudo. Coloca o outro versículo aí, por favor, minha irmã. Mas o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes, olha aí. O outro já diria, eita, lá vem a rebelião agora. Mas não era. Homens ilustres e corajosos. Dizendo, epa, meu filho, não é assim não. Você governa sobre Israel. Você governa sobre Judá. Mas queimar incenso é outra história. Você não pode ocupar essa função. Só Jesus tem essa função de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Olha o outro versículo. Se opuseram ao rei Uzias, lhe advertiram, não é a ti que compete incensar, mas sim aos sacerdotes e descendentes de Arão, que foram consagrados para esse ofício. E ainda disseram assim, ó, sai do santuário, porque você foi infiel, pecou terrivelmente, e já não tens mais direito à glória que vem do Senhor. Diga comigo, irmão, misericórdia. Eu vou voltar aqui. O cara construiu, conquistou, avançou, coletou impostos, teve exército na mão, mas o coração dele começou a dar ouvidos a um comichão do inferno chamado orgulho. Ele fez pior, meu irmão. No livro dos Reis, no segundo livro dos Reis, abre aí, Bela,
no capítulo 15, diz que no 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, esse Azarias é Uzias, são os nomes dele, rei de Judá, iniciou o seu reinado, tinha 16 anos de idade e reinou por 52 anos. Fez o que era agradável a Deus, versículo 3, como tudo que fizera seu pai Amazias, versículo 4. Portanto, entretanto, na realidade, os altares pagãos das colinas não foram retirados, e o povo continuava sacrificando e queimando incenso nesses locais. Além de queimar incenso no lugar dos sacerdotes, ele não destruiu os altares pagãos. Sabe o que estava acontecendo? Não só ele estava pecando, ele estava levando o povo ao pecado. Você começou a entender por que é que Isaías está dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. A gente estava sendo impedido de ver isso. O povo estava sendo enganado. O povo estava idolatrando aos ídolos pagãos. E por conta disso, o trono da graça estava inacessível. E diante de tal inacessibilidade, eles não poderiam contemplar o que Isaías, João e eu e você veremos que é o trono do Senhor. E ele continua ainda lá em Reis, dizendo no versículo 5, que como consequência, o Senhor feriu o rei com lepra, até o dia da sua morte. Ele foi amaldiçoado com a lepra. E quem é leproso em Israel, meu irmão, sai da frente. É pior do que o ramais, se brincar. Você quer ver de longe. A lepra era uma doença visível. E as pessoas identificavam que ali era alguém amaldiçoado por Deus. Por quê? Porque o coração se inflou. Por quê? Porque o povo não adorava mais a Deus. Você está entendendo porque Jaconias vai herdar uma herança maldita e o povo vai terminar indo para o cativeiro da Babilônia? Por causa da escolha de um rei que se sentiu mais rei do que o próprio Deus. Voltando lá, em 2 Crônicas, e eu estou terminando, capítulo 26, bota os versículos 22 e 23. Diga assim comigo: Deus não divide sua glória com ninguém. Dê uma glória a Ele aí. Aí diga assim para quem está do seu lado: essa glória que eu dei foi só para Deus. Ele vai dividir a glória dele com um altar pagão? Não vai, meu irmão. Não vai. Ele vai dividir a glória dele com fama, com um coração altivo, com um coração soberbo, com um coração ególatra, com um coração ostentador, meu irmão. Estou invocado com isso. Crente ostentação. Como pode? Pastores, eu não vou citar nome, gozando de carros importadíssimos, e não há problema nenhum se for fruto do trabalho. Enquanto outros irmãos padecem de necessidade, está errado. Está completamente errado. É só você abrir seu Instagram e ver a casta de homens e mulheres ditos de Deus,
com correntes no pescoço. Já já tem o funk de Jesus. O funk é a ostentação de Jesus. Não é possível. Onde é que a igreja brasileira vai parar? Então, sendo assim, Uzias sofreu dessa grave doença. Está vendo que é a mesma história de Reis e de Crônicas? É a mesma história. Até o dia de sua morte. Teve que viver, por ser considerado leproso, numa casa separada. Olha a ruína chegando. O cara conquistou um monte de coisa, vitorioso, deixou o orgulho tomar seu coração, virou leproso e isolado do mundo. Vai piorar. Diga para quem está do seu lado: vai piorar. Mas não é sobre a vida dele não, é a história de Uzias. Porque quem se orgulha, Elton, vai piorar, meu irmão. Porquanto fora excluído da casa do Senhor, Jotão, seu filho, assumiu o cargo na casa do rei e passou a julgar o povo na terra. Versículo 22. Todas as realizações do rei Uzias, desde o começo até o fim do seu reinado, foram escritas por Isaías. Tem uma parte pior ainda, que diz, no versículo de número, vou achar, irmão. Vai passando aí, irmão, por favor. Passa o próximo aí. Segundo Crônicas 26, 23. Adormeceu Uzias com seus antepassados e foi sepultado próximo deles, em um cemitério de propriedade de reis, mas não no cemitério tradicional, no túmulo tradicional dos grandes reis, porque diziam: ele é leproso. Então seu filho Jotão foi proclamado rei em seu lugar. Deixa eu falar uma coisa para você para terminar. O orgulhoso durante a vida perde a honra até na hora da morte. Esses dias eu fui chamado, pastor, para fazer um velório. Graças a Deus que eu não estava aqui, não fui. Eu ia me arrepender de ter ido. Alguém disse assim: faz o velório da minha tia, ela faleceu, estava padecendo. E eu, infelizmente, eu estou em viagem, não posso ir, irmã. Mas depois ela me relatou o que aconteceu. Pastor, sabe o que ela pediu? Para que todas as joias dela fossem colocadas dentro do caixão. Para que a melhor roupa fosse colocada sobre ela. E um melhor sapato. Que fizessem o melhor penteado e a melhor maquiagem. Uma pessoa dessa deve ter vivido uma vida com um orgulho tão sujo, que até na hora da morte, pastora, ela não teve honra. Pode ter certeza que os primeiros a pegarem aquilo ali, ou não, viu? Devem ter tido mais dignidade do que ela. Ter dito: morre, miserável, com essas coisas aí penduradas. Que o pessoal diz logo: os coveiros vão pegar. Mas se brincar, o coveiro teve mais dignidade do que aquela mulher. Porque quem vive uma vida de orgulho, até na hora da morte, é humilhado. Você acha que o cochicho nesse cemitério foi qual? Olha para aí que mulher baixa. Olha para aí que mulher ridícula. Tu acha que não foi isso não, foi? Olha para aí que leproso. Olha para aí que soberbo. Nem a honra sobreviveu à morte. Fica de pé comigo nessa noite. Eu sei que a palavra foi um pouquinho dura. Em minha voz pouco que resta,
eu queria abençoar você com o que está escrito lá em Provérbios 15, 33. Está Isaías. No ano da morte do rei Uzias, meu primo, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Está Isaías dizendo, ele reinou por 52 anos e eu não consegui ver o Senhor nesse período. Mas quando ele morreu, os altares pagãos foram destruídos. E agora eu posso ver o único que é digno de toda a exaltação. O Senhor conquista, o Senhor vence, o Senhor guerreia, o Senhor luta, mas Ele não se ensoberbece, Ele continua sendo humilde, a ponto de morar em nossos corações. Isaías está dizendo assim, olha, fui primo de um rei, reinou por tanto tempo, mas não soube o que era humildade de verdade. Agora estou diante de um rei. E esse rei está assentado num alto e sublime trono. E ao redor dele tem anjos, arcanjos, querubins e serafins, dizendo: Santo, Santo, Santo. Toda a terra está cheia de sua glória. E Isaías continua dizendo que ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Era a hora da fumaça aí, viu, irmão? E eu bradei: ai de mim, que eu não tenho salvação. Eu vivi na época de Uzias. Os altares eram pagãos. O Deus que era exaltado não era esse Deus. Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, primo de Uzias. Ai de mim, que me deixei corromper como todo o povo e não podia ver o Senhor. Mas agora os meus olhos contemplam o verdadeiro rei. Sabe o que aconteceu nesse momento? Imediatamente, um serafim pegou uma brasa viva do altar, com uma tenaz, com uma pinça, tocou na boca de Isaías. Diga glória a Deus, meu irmão. E com essa brasa viva declarou: vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi removida, o teu pecado está perdoado. O rei morreu e agora o rei dos reis se revelou. E então ele ouviu a voz do Senhor dizendo: quem hei de enviar? Quem irá por nós? E pela primeira vez Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Qual é o rei Uzias que está te impedindo de ver Jesus? Qual é o pecado? É o orgulho? Ele cai hoje em nome de Jesus.
E a prostituição, ela cai hoje em nome de Jesus. É uma pessoa que está te impedindo de ver. Eu declaro sobre sua vida que você e ela se renderão aos pés do Senhor. E quando você reconhecer que o orgulho não te levará a nada, tem uma canção que diz que quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser Ele derramar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo, absolutamente tudo, deixares no altar. É esse altar que Jesus te chama hoje, de